Boa noite. Uma longa obediência na mesma direção é o tema de julho. Um tema um pouco nietzschiano, né? Essa é uma frase do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Uma longa obediência na mesma direção, mas também serve para a temática do nosso mês, que vai falar sobre as disciplinas espirituais. Porque curtimos, irmãos, a gente curte a fórmula. Ou como que eu falava na faculdade, o bizu. O pessoal chegava para mim, o pessoal, viu, cadê o bizu? O resumo. A gente não curte o processo. A gente quer o quê? Chazinho para emagrecer. Quem não curte? Vou tomar um chá detox. Eu, por exemplo, depois daquela macarronada de hoje, eu preciso de uma caixa d'água de chá, mas chá detox. A gente curte a fórmula, o pulo do gato, é a nossa vibe. Mas disciplinas espirituais é processo. É uma longa obediência na mesma direção. A nossa agenda, domingo passado o Gustavo falou sobre nova vida, velhas práticas. Hoje eu espero falar a prática da leitura das Escrituras. Domingo que vem a prática da oração. No outro a prática da solitude e silêncio. E no último domingo, nova vida, novas práticas. O que vimos na semana passada para dar o start para a nossa fala hoje? Abandone as velhas práticas e assuma a realidade da nova vida em Jesus. Somos em Cristo, gente nova, gente restaurada, com uma nova percepção de vida. Mas os nossos hábitos têm que estar alinhados com esta nova vida. Mas a pegada foi: abandone as velhas práticas e assuma a realidade da nova vida em Jesus. Lição de casa, leiam a epístola de Paulo aos Efésios. Paulo vai ser pontual nessa questão. Vocês eram assim. Agora vocês não são mais. Vocês faziam isso. E Paulo traça uma lista. Agora vocês não fazem mais. Porque a vida nova deve necessariamente trazer novas práticas. Porque a vida é pensada de um outro jeito. De um outro jeito. A vida pensada de um outro jeito produz novas práticas, novas atitudes. Então aprendemos isso. Abandone as velhas práticas e assuma a realidade da nova vida em Jesus. Quando o pastor pregava domingo passado, eu me lembrava dessas histórias de pregador, mas que já ouvi tantas vezes, mas é história de pregador, não é fato verídico, né? O cangaceiro se converte, cangaceiro, peixeira, matador de gente, e ele se converte. E uns inimigos dele o encontram no sertão. E ele fala: mudei de vida, nova vida, novas práticas. E o cara fala assim: prove então que você é de Jesus, prove. Daí ele solta aquela pérola, né? Um cangaceiro, um caboclo macho. Ele fala assim: eu sou uma florzinha de Jesus, abro a boquinha para cantar. Então, nova vida, novos hábitos. Nós estamos estudando nos nossos pequenos grupos o maravilhoso e bom Deus. E nesse livro, James Bryan Smith nos ensina o seguinte: um dos condutores da nossa vontade é a nossa mente. E o que pensamos criará emoções, as quais levarão a decisões e ações. James Bryan Smith trabalha com a questão, com a seguinte tese: que não temos controle sobre a nossa vontade, mas nós temos condutores da nossa vontade.
E quais são esses condutores da vontade? A mente, o corpo e o ambiente em que nós vivemos. Então, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos e aonde nós estamos, influencia a nossa vontade. Exemplo, estou de dieta, no caso. Vou na padaria, passear na padaria. Ajuda a minha dieta a passear na padaria? Por que não? O que eu vou ver lá que não é de Deus? Um sonho. Quem gosta de sonho? Quem gosta de sonho? Se eu falar sonho, pudim de leite, bomba e brigadeiro, fica alguém sem levantar a mão? Acho que não. Mas me ajuda a ir na padaria de dieta? Não me ajuda. Faz mal para a minha vontade? Faz. Você imagine a cena, eu estou de dieta, vou num rodízio. Conhecem rodízio de carne? Aquele garçom com aquelas coisas lindas assim, colocando na mesa e passando aquela faca afiada e não para. E você vai na churrascaria e vai falar assim, vou comer o que hoje? Salada. Imagine a cena. Aquela picanha suculenta, sangrando assim, maravilhosa. Estou com fome, irmãos. E eu vou comer salada. Não, não vou. Eu vou nos restaurantes que a Carolzinha e a Calaena vão. Como é que tem lá? É Painço? Não. Painço que não é Painço. Alpiste? Não é Alpiste. Como é que chama o negócio lá? É aquele... obrigado, Débora. Linhaça. Olha que vontade que me dá de comer. Torta de linhaça. Olha que coisa deliciosa. Suco do quê? De couve. Opção 2, suco de berinjela. É um ambiente ideal para quem? Ninguém fez cara bonita quando eu falei do suco de couve, nem do suco de berinjela. Então, um dos condutores da nossa vontade é a nossa mente. O que pensamos, vocês pensaram na picanha, né? Tenho certeza. Agora, no suco de couve, ninguém. Levará as nossas decisões e ações. Por isso que a disciplina do estudo da palavra de Deus é super importante. Porque nós vamos substituir na nossa mente conceitos que não são bíblicos por conceitos que são bíblicos. Exemplo, para a gente entender. Somos apressados? Quem não tem pressa aqui? Seu Pedro não tem muita pressa, eu conheço. Mas ele está aposentado há 25 anos, não conta. Foi ontem que eu briguei com a Luciane, ontem foi sábado. Sexta-feira, antes do Jogo do Brasil. Eu já estava prevendo que ia dar ruim. Então, e eu apressado. O pobre do cidadão não conhece muito lá o meu bairro e parou onde não tem pare. Eu quero morrer. Sabe o que é morrer? Quando alguém para onde não deve parar. Quem curte? Não tem pare. Para mim está livre, mas o abençoado faz o quê? Ele para. Eu já quero passar pela direita, pela esquerda. E a Luciane falou, para que tanta pressa? Já rolou uma DR. Eu falei, porque o cara parou onde não devia. E para esse tipo de... Eu sou tolerância... Olha, tolerância zero. Olha. Mas qual é o princípio bíblico? Para o Sebastião melhorar. No meu pensamento. Mateus 6. O homem não pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Não posso fazer nada. Lá no Votorantim, a minha terra querida, tem uma tradução desse versículo. É Mateus 6, 27, se não me falha a memória. Lá em Votorantim diz assim, o caboclo, prestem atenção, a versão aqui do agora, fresquinha, a Bíblia do aqui e agora, o caboclo não pode acrescentar uma dica de nada no curso da sua sina. Não pode. Faz bem para a nossa alma isso? Claro que faz. Mas olha a diferença. O presbítero sabe decor e salteado. Já pregou, já ensinou. Mas mesmo assim, como é difícil. Qual foi a reação minha, aquele abençoado que parou onde não devia?
a minha emoção, atropelar ele, passar por cima. Por quê? Mesmo estando aqui, meus irmãos, Antônio José do Nascimento, um pastor amado e querido, falou assim: presbítero Sebastião, existe uma distância quase intransponível entre a cachola e o coração. Está aqui, irmãos, mas precisa descer para onde? Que a vontade era esganar aquele motorista ruim. Mas vamos lá. Estamos juntos aqui? Vamos trabalhar com a nossa mente, com o que pensamos. Paulo vai nos ajudar em 2 Timóteo 3, um texto que deveríamos saber de cor. Mas vamos lá, vamos ler. Lerei para os irmãos, prestem atenção, por favor. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras. Aqui é a Bíblia, meus irmãos, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Um dos textos mais clássicos do apóstolo Paulo. Vamos ler juntos? Vamos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor, te louvamos por este dia. No nosso coração há certeza, Senhor, a mesma convicção do coração do salmista. Este é o dia que o Senhor nos deu, para que dele nos lembrássemos e nos alegrássemos, Senhor. Estamos fazendo isso enquanto comunidade presbiteriana do Jardim São Paulo, celebrando o teu nome, te cultuando, Senhor, declarando com os nossos lábios, com a nossa vida, que tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador, e toda a nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. E em nome de Jesus, a oração do teu servo nessa hora, de maneira comunitária, é o que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor nos fortaleça na difícil caminhada, no aprendizado da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos, na experiência da nossa vida, dizer quanto amamos a Tua lei, Senhor. É a nossa meditação de todo dia. Que essa seja a realidade das nossas vidas, Senhor. Meditar na sua lei todo dia. Ó Deus, que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Por que estudar a Bíblia? Por que devemos estudar a Bíblia? Por quê? Olha que coisa linda. 66 livros. Antigo Testamento, Novo Testamento. Por quê? O apóstolo Paulo vai nos ajudar. E eu queria dizer o seguinte, meus irmãos. A igreja, o mundo, as nações, elas têm momentos de pico, de declínio, normal. De vez em quando a gente acha assim, né? Nossa, o mundo vai acabar. Nosso mundo está perdido. Fiquem tranquilos. Já foi pior. Tá bom? Já foi pior. Ai, mas a igreja está muito fraca. Fiquem tranquilos. Já foi pior. Ok? Mas mesmo assim, nós vivemos num tempo de declínio. E eu afirmo para vocês que esse livro, a Bíblia, ele já esteve no centro das famílias dos cristãos. Os homens, os pais, as mães, os jovens, as jovens, eles tiveram as suas vidas totalmente guiadas por este livro. Totalmente guiadas. O norte das suas vidas, palavra que o Gustavo gosta, a cosmovisão, isto é,
conjunto de valores que norteiam as nossas ações, os nossos pensamentos, eram e foram guiados por esse livro. E, de certa forma, esse livro tem sofrido um declínio. Um declínio. E a igreja declina na proporção que a Bíblia é deixada de lado pelos cristãos, pelos discípulos. Então, vivemos em dias de um declínio da Bíblia. Declínio. O pastor Gustavo falava que nós presbiterianos, de maneira pejorativa, já fomos conhecidos por homens bíblias, né? Hoje não mais. Infelizmente. Os nossos irmãos assembleanos, do Evangelho Quadrangular, os irmãos pentecostais, eles tinham um respeito por nós. Porque a gente tinha a Bíblia na ponta da língua, né? Não mais. Então, o declínio da igreja, o declínio da qualidade da nossa vida enquanto discípulos, diretamente proporcional ao nosso afastamento da Bíblia. Por que estudar a Bíblia? Richard Foster, em seu livro Celebração da Disciplina, que é um clássico sobre as disciplinas espirituais, ele nos diz o seguinte: o propósito das disciplinas espirituais é a transformação total do ser humano, porque uma nova vida demanda novos hábitos. Uma nova vida demanda uma nova mentalidade. Uma nova vida, um reflexo de um novo jeito de viver. Ele almeja substituir os antigos e destrutivos hábitos de pensamento por hábitos novos, que geram vida. Em nenhuma outra área esse propósito é visto mais claramente que na disciplina do estudo, e em especial do estudo da palavra de Deus. Novos hábitos que geram vida. Velhas práticas. A prática dos nossos dias, só para exemplificar. Nosso tempo, as pessoas que estão próximas de nós, a marca dos nossos dias é o egoísmo. Nosso mundo é egoísta. Somos bombardeados diariamente por uma cultura egoísta e individualista. A preocupação é com quem? Comigo. E o discípulo? Pensa como? Brincando com vocês, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, mudei a minha percepção. A coisa mais importante para mim não é mais o meu bem-estar, mas é o bem-estar daqueles que estão próximos a mim. Nova mentalidade, mente transformada, gerando o quê? Vida. Vida. Vivemos em um mundo cujos valores são opostos aos princípios do Evangelho. Por que estudar a Bíblia? Porque vivemos num mundo cujos valores são opostos aos princípios do Evangelho. Então, meus irmãos, enquanto nós vivemos, enquanto nós trabalhamos, enquanto nós estudamos, enquanto nós desfrutamos do lazer, enquanto nós desfrutamos dos relacionamentos, nós vivemos num mundo cujos valores são opostos aos do Evangelho. Opostos. Opostos. E olhe a afirmação do apóstolo Paulo. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Essa é a realidade
dos nossos dias. Então, nós vivemos nesse mundo. Deus nos chamou para vivermos nesse mundo. Por isso que estamos aqui. Roupa normal, linguajar normal, trabalhando normalmente, vivendo a vida normalmente. Mas vivendo de uma forma, deveríamos viver a vida de uma forma totalmente diferente, com outros valores. Outros valores. Por exemplo, hoje eu estou, exemplo, né? Não sei por quê. Por que você trabalha? Pergunte para um homem. Meu amigo, por que você rala, velho? Por que você rala, velho? O que o cara vai responder para você? Pela grana, meu. Estamos juntos? Pela grana. Faço a minha parte, cara. Faço a minha parte, pela grana. Um discípulo de Jesus. Por que você trabalha? Hein? Por que você trabalha? O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, nos dá uma luz. Uma luz. De Deus nós somos o quê? Cooperadores. Então, presbítero Sebastião vai cunhar uma frase para vocês que eu gosto muito, que é uma frase que norteia a minha vida. Somos parceiros de Deus através do trabalho na construção de um mundo mais justo. Frase de Facebook, né? Sebastião Tadani Júnior, tá? Podem dar um like. Trabalha por quê? Para ganhar o meu, velho. E o discípulo? Sou parceiro de Deus através do trabalho, na construção de um mundo mais justo. Mas você não acredita na eternidade? Claro que sim. Mas a eternidade reflete no meu aqui e agora. Por isso que eu curto trabalhar. Por isso que eu curto trabalhar. Porque eu sou parceiro de Deus na construção de um mundo mais justo. Mas a vibe qual é? Os valores são opostos. Opostos. Frase para nós pensarmos. Precisamos desenvolver em nossas vidas um novo jeito de ser. Que é o quê? Contrário ao senso comum. Isto é, um modo cristão de vida. Então, nós precisamos desenvolver em nossas vidas, através da palavra de Deus habitando ricamente em nossos corações, à luz de Colossenses 3,16, um novo jeito de ser. Um jeito de ser como discípulo. O olhar do homem de Deus para a vida tem que ser diferente. O jeito da mulher de Deus tem que ser diferente. Então, o jeito de ser, a pureza. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus. Mas parece, na minha época falava bocó. Existe isso aí? Bocó? Pô, é um bocó de mola, falava assim. Ok, qual o problema? Qual o problema? Mas no trabalho, você não vai puxar o tapete de ninguém? Não puxo, velho, o tapete de ninguém. Eu trabalho. O Eterno me abençoa. Tá, mas você está devagar, você está... Cara, o Eterno me abençoa. É um jeito de ser. Falei na minha última palavra aqui para vocês, que ser discípulo nas demandas da vida, em nós, aparentemente gerará um prejuízo, sim. Aparentemente. Mas a garantia que nós temos, que a dona Luciane, em sua oração, citou o Salmo 37, fui moço e agora sou velho, e nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência a mendigar o pão. É uma convicção que nós temos no nosso coração. Por isso nós vamos desenvolvendo o quê? Um jeito de ser. Mas esse jeito de ser é contrário ao quê? Ao que todo mundo está fazendo. Isso é um modo de vida o quê? Cristã. Então, por que devemos estudar a Bíblia?
Porque nós precisamos desenvolver em nossas vidas um novo jeito de viver. E para isso a gente precisa de novos valores. Novos valores. João falando aos seus, ele diz o seguinte: jovens, homens, mulheres, senhores, senhoras, todo mundo. Eu vos escrevi por quê? Porque sois fortes. Mas por que vocês são fortes? Porque minha palavra permanece em vocês. Por isso, vocês têm vencido o maligno. Jovens, eu vos escrevi, porque o jeito de ser de vocês é o jeito de ser de um discípulo. Mas por quê? Porque a minha palavra permanece. Isto é, as suas ações, as suas emoções, os seus valores, os seus desejos, as suas vontades, norteadas pela palavra de Deus. E qual o resultado disso? Por isso, vocês têm feito o quê? Vencido o maligno. Então, desenvolver esse jeito de ser, fundamentado no princípio, fica esperto, né? Fica esperto. Fica esperto. Vivemos num mundo cujos valores, os princípios são opostos ao Evangelho. Por que estudar a Bíblia, presbítero? Porque Deus se revela na Bíblia ao seu povo. Porque Deus se revela na Bíblia ao seu povo. Toda a Escritura é o quê? Inspirada por Deus, toda a Escritura. Paulo está olhando para quê? Quando ele faz essa afirmação. E aqui, meus irmãos, o termo inspirado, temos um teólogo entre nós, não quero passar vergonha, não é a melhor tradução. A melhor tradução seria como que a palavra de Deus ela foi soprada pelo Espírito Santo. Ela foi soprada. Mas toda a Escritura é inspirada por Deus. E Paulo está olhando para o Antigo Testamento, sim. Sim. Mas nos seus dias, as cartas do apóstolo Paulo eram recebidas pelas comunidades como o quê? Palavra de Deus. Pedro já tinha, diante da complexidade do pensamento de Paulo, que ele tinha dificuldade de entender o que Paulo escrevia, mas já era recebida como o quê? Como palavra de Deus. No coração do apóstolo Paulo, quando ele estava ditando as suas cartas, a certeza do coração dele é que ele estava ditando palavras que seriam para toda a eternidade. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E quando eu lia esse texto, eu me lembrava do Salmo que diz assim, né? Lâmpada, os irmãos sabem decor, eu sei. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pezinhos é a tua palavra e luz para o meu caminho. E esse salmo aponta para duas coisas, meus irmãos. A Bíblia revela o caminho de Deus para o seu povo. Luz para o meu caminho. Então, a Bíblia, ela tem essa peculiaridade de revelar o caminho de Deus para o seu povo. Ela vai revelando o seu caminho para nós. Por isso que o salmista fala, e luz para o meu caminho. Para onde eu devo ir? Para onde eu devo ir? Conversava com a Luciane sobre a vida, né? Vai ficando velho, bate papo à noite, não tem o que fazer. Dorme menos, não tem jeito, tem que conversar. Né, Julião? Bater papo, é o que nos resta. A necessidade das pessoas
do ser humano encontrar na vida sentido e significado. Sentido e significado. Então nós, como discípulos, o Senhor revela para nós o caminho. Revela para nós o sentido da vida. Revela para nós o significado da vida. Eu sei porque eu vivo nessa terra. Eu sei porque eu estou aqui. Eu sei que a minha vida tem sentido e tem significado. E olha o que o apóstolo diz: que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, o caminho de Deus para a nossa vida é o caminho da salvação pela fé em Cristo Jesus. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia. Por isso que nós temos que conhecer a Bíblia, para nos tornarmos o quê? Sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Gosto muito, muito, muito da ideia de C.S. Lewis, quando ele diz que nós vamos nos tornando a cada dia aquilo que nós seremos eternamente. Pensem no lado positivo, ok? Nós estamos nos tornando a cada dia aquilo que nós seremos eternamente. Pensem o contrário agora. Caboclo ruim de pedra. Ruim de pedra. Ele está se tornando a cada dia aquilo que ele será eternamente. Tem cristão que pergunta para mim: presbítero, você acredita no inferno? Eu falo: acredito. Assim, de pronto vem na minha mente umas 15 referências sobre o inferno. Acredito. Mas acredito que o inferno é uma construção na vida de muitos. A cada dia, em vez de fazer um tijolinho no céu, está fazendo um tijolinho aonde? Deus tenha misericórdia de nós. De nós. Me recordo da palavra do salmista, né? De que maneira o jovem poderá guardar puro? O jovem, a jovem, o homem, a mulher, a senhora ou a senhora. De que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho? Isto é, de que maneira poderá ter sabedoria para a salvação? De que maneira poderá viver uma vida que a cada dia se revela da maneira que será na eternidade? Como? Qual é a resposta do salmista? Observando segundo a tua palavra. Vamos caminhar. B. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés. A Bíblia revela os princípios que nortearão a sua caminhada. Eu sei onde eu vou. Mas tão importante para onde eu vou é como eu vou. Como eu vou. Às vezes a gente brinca nas nossas conversas no caminho, que tem discípulo que fala assim: o que é ser cristão? O que é ser crente? Ganhar o céu. E esse cadinho que chama a vida, isso aí passa muito rápido. Esquenta a cabeça com isso. O negócio é o céu. Não. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A Bíblia revela os princípios que nortearão a nossa caminhada. Os princípios. Olha como o apóstolo nos ajuda nisso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, para a educação na justiça. A forma como nós vamos caminhar como discípulos. A forma, porque a forma interessa. Para nós, fins e meios interessam. Presbítero,
é o céu, sim, mas a forma, o jeito como eu estou caminhando para a eternidade, importa sim. É um jeito de ser, lembram? Tem a ver com ética. Olha que palavra que tem se falado tanto esses dias. Ética. É esse conjunto de valores que norteiam a nossa vida. Tem a ver como eu sou como vizinho, companheiro de trabalho, como irmão dos irmãos, como irmãos dos irmãos da igreja, como pessoa que vive, como eu sou. Tem a ver com o meu jeito, então, de ser. Terceiro, para a gente terminar a prosa. Por que estudar a Bíblia? Porque sem o conhecimento, faltou um ozinho, das Escrituras, jamais mudaremos nossos velhos hábitos. Nova vida, novos hábitos. Mas sem o conhecimento das Escrituras, jamais mudaremos nossos velhos hábitos. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, aí maduro, a melhor tradução, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O Senhor Jesus fez a seguinte afirmação: vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, sem o conhecimento das Escrituras, nós jamais mudaremos nossos velhos hábitos. Então, o propósito do estudo da Bíblia é para sermos transformados pelo conhecimento de Deus. Nós não nos aproximamos da Bíblia para termos mais conhecimento. Nós nos aproximamos da Bíblia para que esse conhecimento produza em nós transformação. Transformação. Então, o propósito de estudar a Bíblia é porque sem o conhecimento das Escrituras, jamais mudaremos os nossos hábitos. Presbítero, eu não consigo, eu não tenho força de vontade. Não falta força de vontade para você. Falta conhecimento das Escrituras para que a sua vontade seja controlada e que você possa ter novos hábitos. Novos hábitos. Então, o propósito do estudo da Bíblia é para nós sermos transformados pelo conhecimento de Deus. A pergunta que fica, mas tem gente que conhece tanto a Bíblia e não muda? Pode ser um conhecimento meramente intelectual, mas o contrário é impossível. Por quê? É impossível alguém ter uma vida transformada sem o conhecimento de Deus. É impossível alguém ser uma pessoa transformada sem o conhecimento de Deus. A ausência do conhecimento de Deus produz uma coisa, o quê? Tolice. Vou ser bonzinho, tá? Tolice. O apóstolo Paulo usa um termo mais forte. O que eu vou levar para casa? Vamos ler o princípio juntos? Vamos lá? Busque diligentemente o conhecimento de Deus através do estudo da Bíblia e experimente a transformação que ela produz. Então, busque. De que forma? Diligente. O conhecimento de Deus, de maneira organizada, de maneira metódica, de maneira disciplinada, de maneira constante. O conhecimento de Deus através do estudo da Bíblia e experimente a transformação que ela produz. As dicas para a gente ir embora. Ou fica a dica. Leia a Bíblia como? Ler a Bíblia como? A gente come diariamente? Eu como, que é uma beleza, viu? Como bastante, graças a Deus, que gostoso. Mas tem que ler a Bíblia como? Diariamente. Quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação de todo dia. Estude a Bíblia. É diferente ler a Bíblia e estudar a Bíblia? Claro que é. A leitura da Bíblia
pode ser uma leitura devocional. Você abre, por exemplo, o Salmo, pode ser o 126, 127, 128, por exemplo, que eu gosto muito, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você está lendo a Bíblia. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo lhe irá bem. A sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera, e seus filhos como rebentos da oliveira à roda da sua mesa. Eis como é feliz o homem que teme ao Senhor. E assim vai, que o Senhor te abençoe, tal. Estou lendo a Bíblia. Agora, como eu posso estudar? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Feliz é o homem que teme. Mas o que é temor? Daí você vai estudar. Temor se fundamenta no princípio do conhecimento de Deus. Temer a Deus é conhecer a Deus, é conhecer a sua palavra, é conhecer os seus princípios. Então esse conhecimento de Deus produz em nós um quedar-se diante de tamanha grandeza. Isso é estudar, não ler. Então, estude a Bíblia regularmente, vírgula. Se você tem dificuldade de fazer isso sozinho, procure um irmão mais experiente da sua confiança e estude com ele. Leia bons livros cristãos. Muito importante. Leia bons livros cristãos. O que me inspirou na mensagem de hoje foi Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Um livro maravilhoso, que ele vai falar das disciplinas espirituais. Leia. Citei C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, um clássico do C.S. Lewis. Maravilha, leia. E assim, outros bons livros. Agora, a parte punitiva aqui, o 4. O 4, aproveitar que o pastor não está aqui. Menos o quê? Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Menos e menos Corinthians, menos WhatsApp, menos Facebook. Eu vou falar do Corinthians aqui, eu sou palmeirense, mas o Corinthians ganhou, como que o corintiano chega na igreja? O Mateus do Miguel, que não está aqui, camisa do Corinthians. Admilson, palmeirense, Passiãozinho, Palmeiras ganhou, eu falo joia. O Nando, Timão, Palmeiras ganhou, joia, joia. Então, menos WhatsApp, menos Facebook, menos Corinthians, e vai sobrar tempo para a gente poder estudar a Bíblia. As maravilhas da palavra de Deus, certo? O consolo da palavra de Deus, certo? E a transformação que ela produz. Bom, eu acho que era isso que eu queria falar para vocês. Um Deus abençoe em nome de Jesus.